43% dos motoristas brasileiros enfrentam congestionamentos diários. Os resultados são de uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia Aplicada. Em Santos, a realidade não é diferente. A frota já passa de 270 mil veículos e tem trabalhador portuário que optou pelo transporte coletivo para não perder a hora. 43% dos motoristas de todo o país enfrentam congestionamento diariamente. Em Santos, onde existe 1,6 veículo por habitante, a situação começa a ficar caótica em alguns horários. E você, está satisfeito com o trânsito na nossa cidade? A cena se repete todos os dias. É quase impossível trafegar em alguns pontos de Santos nos horários de pico. Muitos motoristas precisam enfrentar o trânsito, mas alguns já desistiram e optaram pelo transporte coletivo. É o caso de Adolfo Rocha, um trabalhador portuário que, para fugir da loucura do trânsito santista, ele decidiu deixar o carro em casa e ir trabalhar de ônibus. Principalmente pelo fato do meio ambiente contribuindo a isso, né? Não ocasionando a grande quantidade de poluição, digamos assim, de uma forma geral, e também ao caos que ocorre hoje no grande centro, na cidade, devido ao grande número de veículos, né? Causando um grande congestionamento. A conta é lógica. Quanto menos carros nas ruas e quanto mais pessoas usarem o transporte coletivo, mais espaço nas vias e, consequentemente, menos trânsito. Mas para isso acontecer, é preciso que o transporte público seja de qualidade. O transporte público consegue transportar muito mais gente, tá, que os veículos, ou seja, a razão é entre 8 vezes, no mesmo espaço, o ônibus consegue transportar 8 vezes mais passageiros que um automóvel, né? Então, essa equação é imbatível. A empresa que organiza o trânsito na cidade já começou a tomar algumas providências. A primeira delas foi a implantação dos corredores de ônibus nas avenidas Ana Costa e Conselheiro Nébias. Em um ano, a faixa exclusiva reduziu o tempo de percurso dos coletivos. Nós temos aí casos na Ana Costa de ganhos aí da ordem de 25%, menos de tempo no trajeto dentro do corredor. 22% no corredor da Conselheiro Nébias. Na Conselheiro Nébias nós tivemos casos até de 30% de ganho de tempo em determinadas linhas, em determinadas condições. Ou seja, o ganho para o transporte público é muito interessante e com isso, o que a gente tem notado, principalmente nas linhas da Ana Costa, isso a gente não conseguiu ainda aferir nas linhas da Conselheira, é uma atração de passageiros de outras linhas de ônibus que utilizavam outras linhas para as linhas que utilizam a Ana Costa, ou seja, pelo fato de ela ser mais rápido no horário de pico. Mas o trânsito está longe de ser o único problema enfrentado pelos motoristas. A falta de vagas nas ruas e nos estacionamentos, principalmente no centro da cidade, tem obrigado muita gente a chegar mais cedo no trabalho. Apesar do nosso horário ser flexível, 8h30 da manhã, a entrada de funcionário na empresa, alguns estão saindo de casa por volta de 7h15, 7h30, para conseguir uma vaga no centro da cidade. Santos tem um solo muito ruim, então estacionamento subterrâneo, você teria que usar técnicas de engenharia que são caras e tornariam um empreendimento muito caro. Se você for fazer prédios também, o custo do metro quadrado do terreno é muito alto. Para o empreendedor é muito mais econômico, ele tem muito mais retorno, muito mais rentável, né? Usar aquilo como imóvel comercial, por exemplo. Os ônibus, as bicicletas e as motos são grandes aliados para quem quer fugir do trânsito. Se você preferir ir de ônibus, fique atento aos horários do seu coletivo. Se optar por 2 rodas, não deixe de respeitar as regras e as leis e dirija com segurança. O trânsito agradece.